porque eles fazem o mundo retornar a Deus de quem provém. Então, isso é uma visão sintética. Havia então os mistérios que levavam até os mistérios ocultos, como uma ciência de investigação da natureza, e por último o êxtase era usado como um meio de conhecimento, que era uma espécie de ciência oculta ou secreta. A própria doutora Beza, cuja foto está ali, escreveu o livro junto com o Sr. Leadbeater, que está ao lado, descreve de forma sucinta qual a diferença entre a ciência oculta e a oficial. E eu cito da própria tradução do Fernando Pessoa, que se encantou com o texto e o traduziu, adotando o heterônimo de Fernando de Castro, que ele usava para esses assuntos puros e espirituais. Ninguém melhor que a doutora Annie Besant, eu dizia, para nos deixar sua conclusão a respeito dessa questão. 2 pontos. Mas qual a diferença entre os métodos? Nenhuma diferença na observação, nenhuma diferença no esforço, nenhuma diferença no raciocínio sobre a observação feita. Uma diferença de aparelhos ou instrumentos. Eis tudo. O homem de ciência faz seus aparelhos de vidro ou metal ou líquidos corados. Isso aqui deve ser o papel tornassol na versão portuguesa, com certeza. Ou outras coisas do mesmo gênero. Nós, os ocultistas, arranjamos os nossos aparelhos desenvolvendo em nós um sentido que está em evolução natural, e nós desenvolvemos-lo um pouco mais rapidamente do que a natureza o pode fazer sem auxílio. Então isso é o que se chama de senda espiritual. O estudo e a aplicação sistemática deste conhecimento sagrado, seja antigo ou atual, moderno, a essa descoberta. Porque a ciência já comprovou para nós que a energia e a matéria são mutuamente conversíveis. Einstein desenvolve inicialmente essas teorias e depois fazem até a bomba, que infelizmente comprova da pior forma possível quanta energia está contida em um único átomo. Mas o fato é que ele dizia: eu creio em Deus que se revela na harmonia ordenada do universo. Eu creio que a inteligência está manifestada em toda a natureza. A base do trabalho científico é a convicção de que o mundo é uma entidade ordenada e compreensível, e não uma coisa ao acaso. Portanto, a ideia de evolução, a ideia de que há um plano divino e não um caos no nosso universo, se encontra até entre os grandes cientistas da humanidade. Mas a definição específica da senda, também dada por Geoffrey Watson, me encanta pela sua capacidade sintética. Desde que o homem é um ser autoconsciente, ele possui o poder de submeter-se a um processo de estimulação para o amadurecimento espiritual e para uma autoaceleração. Ele pode apressar a realização da sua meta e tornar-se uma borboleta antes, através da aplicação deliberada, numa forma intensificada, dos princípios que governam o crescimento normal. Então, eu diria assim, o nosso corpo físico é uma neblina atômica, é uma chuva atômica que não choveu. Agora o meu português arrasou. Então essa nuvenzinha, que não é aquela da pantera cor-de-rosa que acompanha ela, mas é a própria pessoa, é atravessável pelos tais raios X e N outras vibrações. Só que a nossa visão física é que é limitada. No entanto, se a energia e a matéria são mutuamente conversíveis, houve quem conceituasse o universo como um oceano de luz ou de energia com diferentes graus de condensação. A própria senhora Blavatsky faz isso na Doutrina Secreta,
antes mesmo de Einstein ter formulado sua teoria, pois que em 1888, que idade teria o Einstein? Ele era pequeno, né? Mas ele gostava desse livro. No volume 2 ela diz: um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser. E o outro polo é a matéria na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Então, quando o Rafaelzinho me perguntava, ele tinha uns 5 anos, o que acontecia quando morre, quando isso, quando aquilo, eu usava a alegoria da chuva. Lá em Brasília é fácil ver evaporação até no asfalto. A primeira chuva de outubro, depois de meses de prolongada seca, a água não consegue nem chegar no chão, acho que ela evapora antes. Quando ela toca o asfalto, faz tchum. Então é fácil ver o ciclo da evaporação até numa chaleira. Então eu mostrava para ele, olha aqui, ó. Na tampa da chaleira está condensada a água, por aqui está saindo fumacinha. Então eu inventei para ele o corpo de fumacinha, porque essa história de corpo astral, corpo mental, criança é muito pequena. Olha, a gente vira uma fumacinha e vai chover no outro lugar, lá se for meu português, não. Em algum lugar a gente chove e aí a gente reencarna. Na verdade, são diferentes graus de condensação da mesma vida. Não sei se me faço claro, é a partir dessa observação que todos os mistérios foram estruturados. Quem tiver interesse, eu sei que está se formando não só um grupo de estudos na área, mas também aspectos práticos aqui, para quem gosta de tradições maçônicas ou da Igreja Católica Liberal, que são formas dos antigos mistérios, mais na versão egípcia ou na versão cristã. Enfim, isso pode ser interesse de alguns. Então, nós encaminhamos a questão a quem possa perguntar, né, para Isabel, para mim, ou que seja. O livro introduz o tema. Eu tinha muito mais a falar sobre o assunto, mas eu sei que nós estamos em cérebros ainda humanos, então eu deixo a vocês, eles se cansam, né? Os cérebros humanos se cansam. Se vocês têm perguntas, considerações, acréscimos ou divergências, a palavra é vossa, a minha voz já foi há muito tempo, né? Não sei como é que ela vai chegar no domingo, mas isso é um detalhe. Então, se vocês têm alguma consideração, por favor. E quem quiser saber sobre o curso, nós temos aqui o folder com toda a programação, todo o conteúdo, e é só nos procurar. Aqui temos esse folder e o valor R$250 dividido em 2 vezes para quem quiser, em 2 parcelas. Pois não. Sexta-noite, sábado e domingo. Você falou sobre o livro, por exemplo, se chama Castidade. Ela alcança a capacidade de não ter mais aquela função de ficar com o corpo para aquele desespero sexual. Só que o emocional não está trabalhado. Existe carência e até uma carência forte. Então não há um equilíbrio, né? Porque sexual é uma coisa, o emocional é outra. Há uma ligação. Eu vou tentar explicar o inexplicável, mas o duplo etérico, ele é psicofísico. Ele tem uma parte que se liga ao emocional, ao astral, e a outra é ao corpo físico, que anima todas as funções fisiológicas. Então tu vais ver que até Jung define muito bem o complexo ânimos-ânima como só possível de ser plenamente resolvido depois de se resolver a questão, né, da sombra. E aí, aí começa o problema. Depois da sombra e do ânimos-ânima é que tu pode encontrar o self. Então tu vejas que primeiro tem que haver a purificação da sombra, depois o equilíbrio do ânimos-ânima, do masculino e feminino,
para depois chegar ao ser transcendente